fortalecido, está um povo unido, um povo forte, consciente, preparado para as adversidades que virão. Não é para assim, não, agora nós estamos sob a proteção do presbitério, né? Talvez as cacetadas virão de lá, né? Talvez, né? Talvez, né? Então, assim, a gente precisa desse entendimento, dessa caminhada nossa. Então, o Paulinho falou, né? Sim, é muito mais cômodo a gente sentar e falar assim, não, agora está tudo resolvido, não precisa, né? Quando a gente olha assim, não, o evento foi um sucesso, mas para esse evento ter sido um sucesso, tenho certeza que Letícia, a Maísa, eu estou lembrando aqui que tiver mais à frente disso aí, né? Simone, tiveram noites incessantes para programar essa atividade. A gente sabe a dificuldade que é programar uma atividade, né? Então, sim, a gente precisa de outras atividades como essa, né? Essa semana que vem a gente vai ter aqui, da PH, né? Uma atividade, né? Marquinhos está correndo atrás disso aí, já tem mais de mês, né? Então, a gente precisa entender isso e valorizar essas coisas. E, assim, acho interessante que, principalmente, a igreja presbiteriana, de uma forma geral, é aberta a isso, e a nossa liderança ela é aberta a isso. Então, o Márcio tem uma visão muito aberta em relação a isso. Então, sim, você tem uma ideia, traga isso para a sua liderança. É uma ideia bacana, a liderança vai abraçar. Eu tenho certeza disso que a liderança vai abraçar. Estou vendo a amiga aqui, eu lembro do Rodrigo, um dia o Rodrigo teve uma ideia bacana. Estou precisando de levar o evangelho para meus amigos. Vamos fazer um culto do amigo aqui mesmo, né? Na época do PC. Eu falei assim, o Rodrigo, que ideia bacana. Foi o primeiro que nós fizemos aqui, foi assim, maravilhoso. Então a gente precisa disso. Você tem uma ideia dele? Traga isso para a sua liderança, se disponha. É o que o Paulinho falou, né? É muito mais fácil chegar aqui no domingo de manhã, o André já preparou a aula, beleza, vou sentar e estudar. Chega no domingo à noite, o Márcio já preparou o sermão, vou sentar e estudar. É muito melhor, muito mais fácil, muito mais cômodo, mas vamos partir para a segunda parte, que depende, sabe do quê? De nós. Depende de nós, exclusivamente. Não você está tirando a graça de Deus, não, mas depende de nós. Deus não vai nos invadir nesse sentido, mas sim, Ele vai nos capacitar. Então, assim, a gente precisa de ter essa disposição, sair da santificação posicional e passar para a santificação processual. E aí, meus queridos, nós vamos testemunhar as maravilhas de Deus. Nós vamos testemunhar as maravilhas de Deus na vida da igreja dele, no momento que nós tomarmos a nossa posição. Márcio, o salmista, eu fico imaginando Paulo falando isso para a igreja de Corinto, eu imagino assim, eu fico sonhando, imaginando Paulo falando, mas Paulo deveria estar imaginando as palavras do salmista, no Salmo 42, versículo 1. Assim como a costa anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, que seja de ti. Então, você vai ver Paulo falando com a igreja, para buscar essa santificação. Pessoal, vocês já são santificados, agora vocês vão ter que buscar, vocês vão ter que viver isso agora na viver isso na prática. Então, assim, o que eu entendo Paulo dizendo aqui? Paulo está falando para crente. Então, vocês são crentes, vocês são justificados, vocês são santificados. Agora, como você vai demonstrar se você realmente é? É uma coisa que eu tenho para mim em particular. Se eu vejo um crente que não tem prazer na obra de Deus, eu vou chamá-lo de crente pelo fato de estar no nosso meio. Mas se ele não tem essa sede, se a alma dele não anseia por Deus, como a costa cansada que corria muito, ela anseiava pelas águas. Se esse crente não anseia pela obra, pelos trabalhos de Deus, eu não posso estranhar esse processo. Está errado, está tudo errado. Não é estranho, não, está tudo errado, né? Temos. Dentro desse contexto que o Marcos falou aí, a parte B desse versículo, Paulo deixa encorajamento para o povo, né, para os irmãos lá, que é um processo que até ele se inclui. Que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. É com todos. Esse aspecto, o reverendo Hernandes traz aqui no texto. Às vezes, nós somos exclusivistas. A graça de Deus é para mim, né? A graça de Deus é para mim. Eu já estou alcançado, tá bom. E o apóstolo Paulo, quando ele começa a falar, ele começa a falar assim, né? Isso aqui, né? O que a gente observou ali é verdade, né? A graça de Deus, ela é para fora, né? Então, assim, não é, é só presente.
Você lembra disso que faz? Disso que faz? Né? Toda igreja tinha telefone, né? E tinha um sisteminha lá que fazia, você ligava, você ouvia uma mensagem, aí aqui tinha um disco base? Pois é, tinha um disco base na igreja, né? Aí você ouvia a mensagem, aí às vezes tinha alguém lá na igreja, atendia o telefone, falava com a pessoa, né? E eu lembro disso, que uma vez uma pessoa ligou para o espaço da igreja lá que eu frequentava, e a pessoa conversou com o pastor, falou assim, não, o pastor perguntou, você não ouviu o evangelho? Assim, eu já ouvi. Aí quem te falou? Ela falou assim, um menino que trabalha comigo, na época eu era menino, o André que falou. Aí depois o pastor me comentar, não, você tem uma ligação com ele, uma pessoa que trabalha com você lá, falou que você pregou. Assim, eu não preguei para ninguém, eu não falei para ninguém, eu não tinha falado dele, mas assim, eu não tinha falado pessoalmente, mas a pessoa, assim, talvez eu tenha visto, talvez, eu creio nisso, que eu não falei, mas ela viu, e ela falou que eu preguei talvez com a minha atitude para a vida dela. Então eu acho interessante isso. Às vezes nós nem sabemos o que nós estamos fazendo, e Deus está nos usando. Deus está nos usando. Talvez você fale assim, eu não tenho capacidade. E daí sim, talvez não tenha mesmo. Mas assim, a gente tem que se colocar à disposição, né? Neemias talvez não tivesse condição de reconstruir um muro. Isaías não tinha condição de pregar o povo. Moisés não tinha condição de libertar o povo. Mas eles falaram assim, Deus, eis aqui. A gente comentou aí, né? O Rodrigo com o pedido do culto do amigo. Foi amigos. Como Deus usou o Rodrigo, né? As meninas aí tiveram a ideia, né, dessa carreira do furacão. Então você sou ousada, assim. Não, mas ela tem maravilha. Maravilhoso. Para nós estava impossível. Né? Mas Deus usou, né? E quantas vezes Deus coloca na nossa mente e a gente fica quietinho, mas não, esse aqui é grandioso demais, eu não dou conta disso, né? E a dor de cabeça, né, Magda? Porque eu lembro da primeira vez que elas comentaram, acho que era 3.000 e tanto que o cara tinha cobrado, né? Aí foi lá, ficou pelo menos a metade ainda, conseguiu, né? Mas é um percalço ali, não é fácil não. É isso, a gente precisa ter ousadia, né? O apóstolo Paulo, numa parte de seus escritos, ele fala assim, o reino de Deus não é dos covardes. Ele não fala isso? E é verdade, a gente precisa ter ousadia, né? Não que a gente precisa ter medo, claro que a gente precisa ter medo, a gente tem que planejar, né? Isso é normal, mas a gente precisa ter ousadia, falar assim, Deus, eu quero fazer, isso é para a sua honra, para a sua glória, vamos? E assim, se for para a honra e glória de Deus, assim, eu falo assim, é ousado da minha parte falar isso, mas assim, eu tenho certeza que Deus vai junto, e Deus vai abrir portas para as coisas acontecerem, né? Eu lembro que assim, né, não fala muito de mim, mas sim, não gosto, mas tinha o pessoal todo ano fazia festa, de fim de ano, o pessoal do serviço, né? E festa de serviço é o quê? Bebedeira, né? É carne e bebedeira. Aí toda festa, antes da festa, eu falava um versículo, todo dia, vamos ler um versículo aqui? Eu lia, né? Passava o tempo, o pessoal falava assim, né? Nas outras festas, antes da gente começar a beber, o André vai trazer o versículo. Ninguém bebe antes não, viu? Já era a tradição da festa, e era assim, tinha que ser assim, né? Então assim, talvez, né, o que se pregou lá para eles, que eles ouviram, né? O objetivo, né? A semente, né? A semente foi plantada, e a gente precisa ter essa ousadia, né? Confesso que atualmente tem faltado um pouco de ousadia, né? Mas assim, a gente precisa de ser ousado. É nesse sentido que o apóstolo Paulo fala de covardia, né? Fico imaginando assim, quando o menino Davi, ele olhou para o gigante, ele avançou. Não é isso? Ele avançou, né? Você vem com espada, eu vou em nome do Senhor, e avançou. A gente precisa ter essa ousadia de avançar e de crer que o Senhor está junto com a gente. Crer que o Senhor está junto com a gente nas coisas dele. A gente vai sofrer, vai frustrar, a Marta disse aqui na abertura, vai, às vezes a gente vai, né? Mas a gente não pode desistir, né? Muitas vezes a gente desiste das coisas, e às vezes a gente desiste quando a gente está quase alcançando, né? E às vezes é duro, é cansativo. Assim, exemplo que ela trouxe aqui, né, do texto que foi lido, né, do cego. Assim, sabe o que as pessoas falaram com o cego? Fala assim, isso mesmo, grita mais alto que Jesus vai te escutar. Sabe o que eles falaram com o cego? Para de ficar incomodando o homem, fica quieto aí. É isso que a gente vai ouvir algumas vezes, a gente vai ouvir isso.
pessoas que estão do nosso lado, vai incomodar Deus com isso, não, senhor. Bobagem, larga a mão disso aí, para. Você nasceu cego, vai ser cego para a sua vida, vai continuar sua caminhada. A gente vai ouvir isso, né? Vem, senhor, eu ouvi uma frase que, assim, sempre ela tem essa na minha cabeça, uma década, uma hora, é essa como agora. Que você estava falando aí, é lançar a semente, regar, mas o crescimento vem de Deus. Confiar nele. E a gente confiar na semente que a gente lança. Ninguém vai lançar. Onde você não confia, para que você vai lançar? Então você tem que confiar que Deus proverá, Deus vai estar fazendo crescimento. Eu falo assim, dos filmes que eu assisti lá na igreja, por exemplo, assim, né? Não teve um alcance imediato, mas assim, foi plantada a semente, nunca me esqueci. E um dia eu recordei os filmes da igreja, eu lembrei dos filmes da igreja. Assim, agora eu estou precisando desse Deus que me foi apresentado no filme lá, estou precisando agora. É a semente. Então a gente precisa ter isso, né? Vamos caminhar aqui, né? O texto, meus queridos. A gente tem um livro, justamente por conta disso, né? Para a gente desenvolver em casa, depois, né? Ou antes, né? É muita coisa. Tem que ficar aqui, né? Vamos ficar umas 3, 4 aulas num ponto só, né? Então precisa caminhar. Vamos caminhar. O segundo ponto que o apóstolo faz esse chamado ao povo é um chamado à comunhão. A comunhão. A igreja precisa de ter uma visão única. A igreja não pode ser dividida. A igreja não pode ser dividida. Precisa de ter essa visão única, essa visão de glória do reino de Deus. Zé, pode falar. Não, é só voltar um pouco. Dê vontade. Conforto. O ser humano, naturalmente, tende a querer procurar zona de conforto. E a zona de conforto não tem o meio social, cuidado com a zona de conforto. O ser humano, sem esforço, ele não cresce. É uma máquina, sem esforço, ele não é subir. Então você tem que fazer esforço para mudar, sair da sua zona de conforto. Senão você não muda nada. Mas se você não é uma vida particular que você vai fazer uma conforto, tenta a obra de Deus também, você vai entender a casa, vai ficar sentado no banco. É muito mais fácil, muito mais cômodo sentar e assistir. É muito mais fácil. Não vai ter problema nenhum. Você não vai ter problema nenhum. Você vai passar 50 anos na igreja sem problema nenhum. Né? Agora, se você quer problema, agora se você quer crescer, né? Crescer na intimidade com Deus, aí você vai precisar de problema. Você vai precisar de problema. Né? Quantas noites de sono no máximo sem sono não passou em relação a essa reunião desse presbitério, né? Paulinho, né? Eu preocupado, né? Será que vai ser? Até igreja preocupado. Então, assim, se você quer crescer, você tem que ter problema, né? Tem que ter problema. Vamos lá, segundo ponto, comunhão fraternal. Como que era a igreja? Será que a igreja, essa igreja, Corinto, era uma igreja unida? Será que era uma igreja unida no mesmo propósito? O que os irmãos acham? Bom, eu dei uma lida aqui no 11, aqui já está falando que o negócio não estava muito bom, não. Estava muito bom, não, né? Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado da casa de Chloe que há contendas entre vós. Lê o 12 para nós aí, cara. É o nosso texto. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefás, e eu de Cristo. Olha como é que a igreja estava, né? A igreja estava unida, né? Estava unida aí, cara. Não torcida de time aqui, Estava igual torcida de time, exatamente isso aí, né? O apóstolo Paulo, assim, ele já começa, né? Ele já começa batendo do pescoço para cima. Então, assim, vocês precisam aprender, né? Trazendo essa linguagem futebolística. É isso, ele já chega falando a verdade. Quem vocês acham que vocês são, né? Tem gente que fala aí que é de Paulo, tem gente que fala que é de Apolo, tem gente que fala que é de Pedro, tem gente que fala que é de Cristo. Mas que bobagem, né? Todos nós, ele fala assim, né? Vocês estão pregando o batismo de um é menor do que do outro. Eu falo assim, graças a Deus que eu batizei nenhum de vocês aí, batizei um ou dois só que eu batizei, e vocês estão falando essa bobagem. Então assim,
aqui são os melhores, né? Aí o reverendo fala assim, esses aqui são os piores. Sabe por quê? São os exclusivistas. São os, eu sou de Cristo, né? São os exclusivistas, porque os outros lá, eles são de Paulo, são de Apolo, são de Pedro, e nós é que somos. Então assim, olha só, né? Uma igreja que é o que ele fala, né, no início, né? Foi falado aqui anteriormente, é carta da igreja. Essa divisão estava tendo dentro da igreja, tá? Então isso aí estava levando a igreja a se desvirtuar, a se perder nos seus caminhos, nos seus objetivos, né? Então o apóstolo Paulo termina essa parte do texto falando para esses que eram partidários, ele fala assim, versículos 21 e 24, né? Cristo crucificado é o poder de Deus, né? Para os judeus, sabedoria de Deus para os gregos. Então, assim, nós somos chamados à comunhão por causa da nossa união com Cristo. Foi Cristo que morreu por nós somos batizados no nome de Cristo, estamos identificados na cruz de Cristo. É isso que é importante para a igreja de Cristo, é ter essa identidade, não é isso, Denis? É ter essa identidade, a identidade de Cristo. Nós não temos que ter identidade do Márcio, nós não temos que ter identidade do André, nós não temos que ter identidade do Paulinho, é a identidade de Cristo. É isso que ele está falando aqui. Porque se começar com esse partidário, sabe o que vai acontecer? Vai afundar, todo mundo vai afundar, né? E a igreja não é de nenhum deles, a igreja é de Cristo. Versículo 21, ele fala isso, né? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, a prova é Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de sabedoria, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então foi pregado por aqueles irmãos, foi a palavra de Deus, a salvação de Deus em Cristo Jesus. Então é isso que a gente precisa entender, né? É esse o nosso caminho, é essa a nossa busca que a gente tem que viver, né? E para terminar, o último ponto aqui que ele fala, o nosso chamado é para glorificar a Deus. O nosso chamado é para glorificar a Deus, né? Pensa bem nessa colocação. Pedir a nossa irmã Beth, da Babilônia, faça favor, Roberto. Nós somos chamados para essa glorificação, versículo 27, 1 Coríntios 1, 27, lembra nós? Olha só, né? Então, o apóstolo fala assim, né? Sabe quem que Deus escolheu? Deus não escolheu os sábios, Deus não escolheu os fortes, Deus não escolheu os belos, Deus escolheu os piores para que fossem glorificados, para falar assim, não foi por minha força, não foi por minha inteligência, não foi pela minha beleza, foi por Deus. Então é esse o sentido que ele coloca nesse texto para nós, e ele termina falando isso. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, envergonhar os sábios. Então a gente precisa entender isso, né? A gente olhar para Deus, olhar para a igreja e ver a nossa dependência de Deus. Então o apóstolo, ele começa o texto dele nessa carta, a primeira carta, falando sobre isso, das dificuldades que tem dentro de uma igreja, né? Um povo que já é santo, mas um povo que precisa se santificar, um povo que não pode ter distinções, tem que ter um objetivo único, e de um povo que foi escolhido por Deus, além das suas próprias forças. Foi Deus que escolheu, foi Deus que capacitou. Então a gente precisa, ele começa falando justamente sobre esse aspecto, né? Para a igreja de Deus ela funcionar. Então a gente precisa olhar para nós, né? Igreja aqui de Florestal, hoje, mais de 20 séculos depois dessa carta ser escrita, e saber que esse objetivo, ele serve para nós ainda hoje, como povo de Deus. A gente olhar e entender a correção de Deus nas nossas vidas e nos dispor a fazer a vontade de Deus, sabendo que nós não éramos e nós não somos nada diante desse Deus que é tudo nas nossas vidas e
faz tudo. Ele não faz por nós, Ele faz através de nós, Ele faz em nós, né? Então assim, quando o Senhor Jesus, Ele cura aquele cego, né? Ele traz bênção para várias outras pessoas, que ele não passou a seguir o Senhor Jesus Cristo, e as pessoas dizem assim, não era aquele cego que vivia ali na beira da estrada, que vivia esmolas, olha lá como é que ele está hoje, adorando ao Senhor. Então sim, né? Não precisamos nem de palavras, e talvez nós não precisamos nem de palavras para honrar o nome do Senhor, se nós buscarmos, né, como a Miriam disse aqui, né, essa santificação processual das nossas vidas. Todos os dias precisamos de buscar esse Senhor nessa nossa caminhada, para sermos uma igreja não de acordo com o que a liderança quer, mas uma igreja de acordo com o que o Senhor quer nas nossas vidas. E aí nós vamos fazer a diferença. Nós vamos fazer diferença em Florestal, nós vamos fazer diferença em Minas Gerais, nós vamos fazer diferença no mundo. Nós vamos fazer diferença no mundo, se a gente seguir cumprindo a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Então, o nosso desafio está proposto, né? Nós estamos agora a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e trazermos para a nossa realidade, para as nossas vidas, e que essa carta possa trazer mudança efetiva na nossa vida, como aprendizes daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos orar? Vamos no Fernandinho, lá atrás, que ora a Deus agradecendo em 5. Amém.